Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Dialogando com Barbazan. De repente você pode achar aí um pouco estranho o nome, porque eu me chamo Diego Barbazan. Então, em vez de colocar dialogando, eu coloquei dialogando, fazendo a junção com o meu nome. E a gente vai trazer aqui um canal, estamos dando lançamento a esse canal, que vai ser um canal abençoador para a sua casa, para a sua vida, para a sua família, para a sua história, para a sua trajetória de vida. Nós traremos aqui palavras motivacionais, palavras que possam confrontar a tua história, porque a gente entende que aquilo que confronta também nos transforma. E a gente tem um slogan de marketing, que é vira essa chave na tua vida, porque a gente entende que existem muitas coisas que estão bloqueadas na nossa mente, a gente precisa dar uma virada em alguns mecanismos, dar uma ativada naquilo que pode estar adormecido, por muitas vezes a gente aplicar algumas coisas de maneira errada, na nossa vida. Então, se a gente aplica errado, as coisas não mudam, as coisas não são transformadas. Tá bom? Então que você possa deixar aí as perguntas, que nós faremos um momento de perguntas e respostas, traremos aqui muita interação, com o nosso público. Então desde já comenta, curte, compartilha, ativa aí o sininho aí para você não perder as nossas novidades, tá bom? E você, eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso trabalho, então que você possa compartilhar, alcançando o máximo de pessoas que puder. Está aqui conosco também, que trabalha conosco no canal, nosso irmão Juliano Saar, que congrega junto conosco também na nossa casa de oração, e ele estará aqui participando diretamente conosco, E a partir desse momento eu passo a direção toda para ele. Seja muito bem-vindo, Juliano Saar. Boa noite. Hoje estamos aqui para fazer algumas perguntas do nosso pastor Diego Barbazan, com Dialogando com Barbazan. Então eu vou te fazer a primeira pergunta. Umas perguntas bem básicas, mas é um legado e uma história que passou pela sua vida. Então, a primeira pergunta é: antes de ser pastor, quais as funções você exerceu? Então, Juliano, eu já trabalhei em vários departamentos, dentro da igreja. Eu já fui líder de ministério de louvor, eu já fui líder do corpo de obreiros, eu já fui tesoureiro, eu já fui secretário na igreja, cara. Foi assim uma trajetória de vida, uma história muito legal, que forjaram, na verdade, serviram para forjar o meu caráter e me tornar quem eu sou hoje. Então já passei por alguns departamentos dentro da igreja, sim. Legal. A segunda pergunta: como surgiu o seu ministério pastoral? Cara, tem muitas histórias que a gente não tem muito tempo assim para contar tudo. Mas um dos momentos que mais marcou, deu início ao meu chamado pastoral, além das pessoas usadas por Deus, para nos dizer que o nosso ministério seria esse, porque assim é muito interessante, porque não foi algo, vou ser bem sincero, que eu busquei, que acontecesse. Não é algo que eu vou te dizer que era um sonho, de consumo para a minha vida. Mas assim, Juliano, eu fiz um curso de obreiros, na época, para ser levantado a diácono, Então era uma exigência que a gente fizesse um curso de obreiros. Nesse curso de obreiros, no final, um dos pastores, que era um dos presidentes na época, ele me chamou junto com a minha esposa, e eu era diácono ainda, e ele me chamou para assumir uma igreja do campo na época. Eu não me senti maduro o suficiente, capaz o suficiente ainda. Foi algo que acometeu sobre a minha vida, eu não me sentia preparado, maduro, instruído, para poder exercer assim. Mas ali eu já comecei a observar algumas coisas diferentes, porque a gente tem que entender que quando surge a questão do seu chamado, não é de uma hora para outra que ele vai ser colocado em prática, mas que você aí já começa a buscar mais sobre aquilo ali, estudar sobre aquilo ali, no nosso caso, um seminário teológico, você mergulhar, se aprofundar na Bíblia, ver uma vida de consagração, de santificação com Cristo. Então, foi, se eu não me engano, em 2012, que iniciou aí o meu chamado pastoral. Legal. Uma curiosidade aqui, vou te fazer mais outra pergunta, por causa da terceira pergunta, que diz assim: antes de fundar Jeová Shalom,
o senhor já pastoreou alguma igreja? Rapaz, boa pergunta. Boa pergunta. Para quem não sabe, né, a Jeová Shalom, ela é a igreja, né, a qual nós fundamos, né, Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque ela não é nossa, né? Eu já participei sim, Juliano, de outras igrejas, né? Eu cresci num berço assembleiano, né? Eu reconheci a Cristo como Salvador na Assembleia, participei de uma igreja com uma visão profética, e quando a Jeová Shalom surgiu, eu já pastoreava, né? Na verdade, uma outra igreja, né? Eu era pastor de local de uma outra igreja até chegar o momento da fundação da Jeová Shalom. Então, já pastoreei outra igreja sim, tá? Pô, legal, muito interessante isso aí. A quarta pergunta é uma pergunta que não quer calar. O senhor sempre foi da comunidade evangélica? Na verdade, não, né? Eu dei até um spoiler na pergunta anterior aí, mas não, cara, eu vim da Assembleia, né? Eu me converti aos 15 anos de idade, né? Assim, na Assembleia, me converti na Assembleia mesmo e fiquei lá durante 14 anos, cara, 14 anos, né? Então eu sou de raiz Assembleia, né, assembleiana, né, aquele povo pentecostal caloroso que todo mundo conhece, né, a história. Depois eu vivi 4 ou 5 anos, cara, numa igreja que era uma comunidade, né, uma visão profética, que aí eu juntei, né, o aprendizado que eu tinha, a instrução que eu tinha da Assembleia, junto com a visão profética, né, que eu aprendi também muita coisa, e hoje a gente implanta isso na comunidade evangélica Jeová Shalom, que é a igreja que nós fazemos parte hoje, tá bom? Legal. Eu ia te fazer outra pergunta, eu vou te fazer outra pergunta, que caso seria a quinta, mas ela se tornou a terceira, né, que diz assim: como surgiu a Jeová Shalom? Sim, cara, assim, é muito complexo, porque tem uma riqueza de detalhes, né, que eu não vou poder passar aqui. Mas vamos lá. Nós pastoreávamos uma outra igreja, né, durante um tempo, e aconteceu de Deus nos direcionar para algo diferente, para um novo momento da nossa história, né, para um novo momento do meu ministério, né, como a gente está falando sobre o ministério pastoral e a fundação da Jeová Shalom. Então, foi algo que Deus mesmo criou, uma situação para que a gente pudesse olhar o Evangelho de Cristo com outros olhos e observar que era o momento de crescimento para a nossa vida ministerial. Então, houve essa necessidade, né? Tinham pessoas que eram pastoreadas por nós, que foram, na verdade, o estopim para a fundação, né? A fundação da Jeová Shalom, ela aconteceu no coração de outras pessoas. Olha só como é interessante, Juliano. Ela foi gerada no coração de outras pessoas e Deus me deu discernimento para juntar aquilo que foi gerado no coração das pessoas com aquilo que Deus tinha como propósito para a minha vida. Então eu juntei essas duas coisas, fui orar ao Senhor para saber se era da vontade dele, porque esse é o principal, a gente ter maturidade de entender aquilo que é a nossa vontade e aquilo que é a vontade de Deus. E aprove ao Senhor, cara. 2 anos que nós temos de fundação da Jeová Shalom, e graças a Deus, Deus tem honrado rica e abundantemente a nossa linda casa de oração. Então foi assim, Joana, numa situação inusitada, né, que a gente não esperava, não imaginava passar pelo que a gente passou, e surgiu a Jeová Shalom, e graças a Deus nós temos alcançado muitas vidas nesses 2 anos de nosso ministério aí, tá bom? E hoje, como está seu ministério? E o senhor como pastor? Então, Juliano, antes de você fazer essa pergunta, é como se eu já tivesse entendido, né, sobre o nosso tipo de visão
E provavelmente você queira dizer sobre as críticas que a gente sofre, com algumas polêmicas, né? Isso. Que são causadas dentro da nossa igreja pela nossa forma diferente de liderar. Cara, a gente, por alguns direcionamentos que a gente tem, porque a gente tem que entender uma coisa, Juliano. Existe dois tipos de doutrina, que é a doutrina, que é aquela que é humana, aplicada, e existe a sã doutrina. Então a gente prefere viver pautado na sã doutrina, naquilo que é bíblico. Né? Cada igreja, cada denominação, né? Ela tem a sua forma de liderança, a sua forma de regras, de usos, de costumes, né? De doutrinas. Então a gente respeita, né, a doutrina de cada igreja, sendo que a gente age um pouco diferente, e por isso a gente acaba sofrendo algumas críticas, né? Porque a gente começa a quebrar algumas coisas que a gente aprendeu a vida inteira, né? Quem nunca ouviu, né, pessoas dizerem assim, não, porque a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não deixar, que a Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus, que a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Então, são essas coisas que dentro das ministrações que Deus nos direciona, Juliano, a gente acaba quebrando um pouco disso, porque a gente sabe que Deus tem autoridade e que realmente não cai uma folha da árvore se Deus não deixar. Eu dizer isso não é errado. O errado é eu dizer que isso está na Bíblia. E na verdade não está. É verdade. Se o homem cai, Deus levanta. Mas agora eu dizer que está na Bíblia. Que os humilhados serão exaltados, porque na verdade é aquele que se humilha. Então, assim, são essas coisas que a gente acaba aplicando nas nossas ministrações e que isso gera um conflito na cabeça das pessoas que está cauterizada por aquilo que ela sempre aprendeu a vida inteira. Poxa, pastor, mas eu aprendi a vida inteira que isso estava na Bíblia. Não é errado dizer, é errado dizer que está na Bíblia. Então, se não está na Bíblia, eu não posso dizer que está na Bíblia se não está. Então, assim, o nosso ministério, às vezes, a gente tem algumas críticas por conta desses esclarecimentos que a gente traz, porque parece que confronta um pouco algumas doutrinas, tá bom? Legal. E aquela palavra-chave para as pessoas, os ouvintes que estão ouvindo, que estão vendo, você está aberto para falar uma palavra-chave para os irmãos nesse primeiro vídeo aí, Dialogando com Barbazan. Então, cara, uma palavra assim, algo que seja devocional, né, para as nossas vidas, é até um tema de uma ministração, né, que a gente tem, que Atos capítulo de número 2, né? Atos, na verdade, de capítulo de número 3, que vai falar sobre o paralítico na porta do templo, né? Da porta chamada Formosa, né? E uma lição que a gente tem aqui, que eu vou ser bem sucinto nas minhas palavras, que a Bíblia vai dizer que ele está na porta do templo, as pessoas que entram para orar, e ele está na hora nona, que é uma hora de consagração. Então ele está, Juliano, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porém a motivação é errada. E a pergunta que eu tenho para te dizer é, o que te motiva a levantar da sua cama todos os dias? O que te motiva a correr atrás dos teus sonhos, dos teus planos, dos teus objetivos? Qual é a motivação que te faz lutar todos os dias por aquilo que você almeja conquistar? Né? Então entenda, a tua motivação, ela pode mudar toda a tua história. Então, como a gente disse no começo, né, do nosso vídeo, vira essa chave na tua vida e coloca esse mecanismo para ser ativado e que você tenha uma vida transformadora, rica, abundante. A sua história de vida, Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo.